não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A técnica filosófica, como eu disse, ela é a síntese dos esforços desenvolvidos ao longo de milênios para lançar alguma luz sobre alguns problemas. E a sucessão desses esforços tem que ser vista não como um fenômeno histórico, mas como um drama que se desenrola em você mesmo. Quer dizer, você tem que revivenciar aqueles vários esforços. Tá certo? Então, aí acontecerá o seguinte coisa, que é de fato um negócio maravilhoso que acontece. Você vê, quando você lê ali os pré-socráticos, tá certo? E você vê, por exemplo, Heráclito e Parmênides, na contraposição famosa, onde Heráclito descreve o mundo da realidade como se fosse um fluxo permanente, onde nada é o que é, tudo está continuamente se transformando em outra coisa. Tá certo? Como ele dizia, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, e assim por diante. Então, e por outro lado, Parmênides descreve o mundo do ser como o absoluto e imutável que está por trás de todas essas mutações aparentes. Não é isto? E quase que ao mesmo tempo, né, Zenão de Eleia desenvolve certos raciocínios que colocam em dúvida a realidade do movimento e da transformação. Como quando ele diz, a flecha que se desloca, a cada momento ele está apenas no lugar onde está. Tá certo? Então como é que você pode dizer que ela se move? Né? Quer dizer, existe somente, vamos dizer, uma sucessão ilimitada de momentos estáticos. E assim por diante. Coloca uma série de objeções lógicas à realidade do movimento. Então nós temos esses três personagens, né? Um que enfatiza a realidade absoluta e universal do movimento da transformação. Outro que enfatiza a permanência como sendo a única realidade, rebaixando, portanto, a mutação a um jogo de aparências. E um terceiro que coloca em dúvida a realidade da própria mutação. Tá certo? Então você não poderia imaginar três pessoas mais diferentes. Tá certo? No entanto, dos três, cada um sabia do que o outro estava falando. E nós podemos entender os três. Isso significa que com mutações permanentes ou sem mutações permanentes, com o ser eterno ou sem o ser eterno, todos nós, considerados não enquanto participantes desse debate, mas considerados enquanto pessoas reais, existentes, nós sabemos nos orientar no mundo da mutação e da permanência. Nós, por exemplo, nós sabemos distinguir o que muda e o que permanece. Por exemplo, quando você anda, você dá um passo, você sabe que é absolutamente fundamental para que o seu passo avance, que o chão permaneça no mesmo lugar, porque se ele avançasse junto com você, seria como você andar numa escada rolante ao contrário, como o Mr. Bean, né? Ou Jerry Lewis, tá certo? E você andaria, mas não sairia do mesmo lugar, tá certo? Então,
nós somos capazes de fazer essa diferença. Ou seja, na realidade da vida prática, nós sabemos nos posicionar perante a permanência e a mudança. Também nós somos capazes de distinguir na mudança o que existe de real e o que existe de aparência, e sabemos distinguir as mudanças reais das mudanças aparentes. Não é que nós sabemos isso, uma criança pequena já sabe. Não é isso? Então, mas quando nós tentamos equacionar essas coisas em termos racionais, nós topamos com dificuldades horríveis. E este é um ponto básico. Vocês têm que meter na sua cabeça desde logo o seguinte: o mundo da percepção real é infinitamente mais rico do que o mundo da razão humana. Quer dizer, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, pergunta para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando não me perguntam eu sei, quando me perguntam eu já não sei mais. O que ele quer dizer isso? Que eu, como ser humano efetivamente existente, real, eu sei me orientar quanto a esta dimensão chamada tempo, mas eu não consigo equacioná-la em termos racionalmente aceitáveis. Note bem, o seu aparato de percepção, ele nasceu com você. Ele já veio pronto. Foi Deus que fez, não foi você. Ele tem a perfeição da obra divina. Agora, o mundo dos seus pensamentos racionais é uma estrutura que você está tentando criar. Está entendendo? Então, é natural que, em comparação com o mundo da percepção, a razão humana seja um negócio tosco, falível, cheio de buracos. Então, todo o esforço, vamos dizer, da filosofia ao longo dos tempos é para tentar transferir ao mundo da razão, isso é, daquilo que é humanamente comunicável e que pode ser, vamos dizer, discutido e falado entre os seres humanos, é um esforço para dar a este mundo do humanamente comunicável uma parcela da riqueza infinita do mundo da percepção real. Da parcela da riqueza e da dignidade do mundo da percepção real. Quando nós investigamos esse mundo da percepção, nós vemos que nós sabemos muito mais coisas do que nós sabemos que sabemos. Não é isso? Então, eu tenho insistido muito nisso nas minhas aulas. Se nós fôssemos reduzir o nosso saber aos dados de percepção que efetivamente chegam a nós, tá certo? Nós jamais poderíamos nos orientar no mundo. Por exemplo, nenhum de nós teve jamais a percepção de um mundo inteiro. Nós só temos pedaços. Ora, se nós fôssemos usar esses pedaços para compor mentalmente a ideia de um mundo, nós jamais completaríamos esse mundo. Todos nós teríamos visões fragmentárias do mundo, tá certo? E estaríamos permanentemente desorientados nesse quebra-cabeças. E, no entanto, isso não acontece. Quer dizer, todas as crianças pequenas, elas sabem que elas estão no mesmo mundo que as outras. Quem foi que informou elas disso? Elas nunca viram um negócio chamado mundo. Desde que apareceu a crítica moderna do conhecimento, a partir do século XVIII, com Hume, depois Kant, etc., criou-se entre muitos filósofos a ideia de que tudo aquilo que nós não absorvemos pelos sentidos é criado mentalmente por nós. Quer dizer, então existe o mundo da natureza, existe o mundo da criação cultural. Então aí você vai ver que, segundo esses fulanos, a própria ideia de mundo é uma criação cultural nossa. E a prova que eles dão é que, às vezes, a imagem do mundo é diferente de época para época, de cultura para cultura. Mas acontece o seguinte: a imagem do mundo, tal como aparece nas várias culturas, é criação cultural. Mas isso não quer dizer
Vamos dizer, que a percepção do mundo seja também a mesma coisa. Essas criações, afinal de contas, são criações linguísticas, com a linguagem humana. Ou seja, o mesmo esforço de Heráclito e Parmênides para dizer algo. Ou seja, quando nós pegamos estes sinais deixados pela imagem do mundo das civilizações pretéritas, da China, da Índia, do Egito, etc., etc., nós não estamos pegando a visão que eles tinham do mundo, mas apenas os símbolos nos quais eles condensaram esta visão. Nós não entramos dentro da cabeça deles para saber como eles viam, nós sabemos apenas o que eles conseguiram transmitir. E o que eles transmitiram é através de uma transmutação simbólica da percepção. Está compreendendo? Quando nós lemos, né, os fragmentos de Heráclito, Parmênides e Zenão de Eleia, o que nós estamos pegando ali? O que eles perceberam ou aquilo que eles foram capazes de dizer? Está compreendendo? O que eles estão expressando é o resultado da sua elaboração intelectual de uma percepção primitiva. Esse resultado é deploravelmente mais pobre do que a percepção. Tanto que Zenão, Parmênides e Heráclito sabiam que estavam no mesmo mundo. Mas se eles estavam no mesmo mundo, como é que cada um deles vê esse mundo tão diferente assim? Eles não o veem diferente, eles apenas o expressam diferentemente, eles o trabalham intelectualmente de maneira diferente. Por quê? Porque a razão humana é extremamente limitada em comparação com o mundo da percepção real. E o mundo da percepção real, ele sabe muito mais coisa além daquilo que você efetivamente percebeu. Por baixo do mundo das suas percepções existe aquilo que eu chamo de conhecimento por presença. É aquilo que não foi percebido, mas que está embaixo do que é percebido e que é condição absolutamente necessária para que seja percebido. Está entendendo? Então, não é que aquilo não chega à sua consciência. Não, aquilo não chega sequer à sua inconsciência. Ele simplesmente está ali. É o mundo no qual você está. Está compreendendo? Tudo que está no seu inconsciente é porque veio ou da memória ou veio de algum processo interno seu. É limitado a você, portanto. Aquilo se passa dentro de você, de algum modo. Eu digo, sim, mas onde esteve você esse tempo todo? Você esteve num mundo real. Você é parcela desse mundo real. E tudo o que você pensa toma este mundo real como um pressuposto. E está muito certo que tome como pressuposto. Ora, à medida que vai passando o tempo e que essas várias tentativas de expressão, seja artística ou filosófica, da percepção do mundo, vão se tornando patrimônio cultural, elas adquirem uma espécie de densidade bibliográfica, por assim dizer. Não é isso? E densidade cultural, elas são passadas como patrimônio. E a aquisição desse patrimônio pode ser uma experiência, vamos dizer, tão pesada para você que ela encobre o conhecimento que você tinha do mundo real. E você passa a confundir conhecimento efetivo do mundo real com representação simbólica do mundo real. Está entendendo? Então daí você passa a acreditar que a vivência imediata que você tem do mundo é uma criação cultural. Quando não é, ela é a base sobre a qual é possível haver criações culturais. Então, desde que nas últimas décadas apareceram uma série de estudos sobre a comunicação não verbal, sobre o negócio da ressonância mórfica, etc., etc., tornou-se possível usar uma linguagem científica e filosófica para insinuar algo desse conhecimento por presença. Né? Nesse sentido, por exemplo, a obra todo este trabalho do Antônio Damasio, se bem que o Antônio Damasio ele se confunde na terminologia. Né?
mas algo disso ele fornece, e sobretudo a obra de Rupert Sheldrake. São descobertas extremamente importantes, porque elas nos permitem, vamos dizer, expressar na linguagem da razão algo que sempre esteve por baixo da experiência da razão, tornando-a possível, mas ao mesmo tempo sendo encoberto por ela. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.